Agora, 12:01, estamos de volta para falar de política. Quem mais entende dos bastidores da política paraibana já está por aqui nos estúdios. Paulo Roberto, muito boa tarde. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Como passou bem o Natal? Passei bem, você? Tranquilo. Então tudo certo. Temos muitas informações para hoje? Trabalhando com Não, você não fica quieto, né, Paulo? Eu já entendi. Vocês pensam que, por ser período natalino, final de ano, final de exercício, não há atividade política? Claro que há. Tem muita gente se movimentando. Aliás, daqui a pouco, na residência oficial do presidente da Câmara, que hoje é o deputado Arthur Lira, lá em Brasília, haverá um encontro, uma reunião de líderes partidários. Nem todos estarão presentes, mas aqueles que não puderam chegar até Brasília agora de manhã vão participar por videoconferência. Eles estão articulando uma espécie de reação a essa decisão do ministro Flávio Dino de sustar, de proibir o pagamento daqueles 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares. E com a proibição do ministro, o governo Lula não empenha, até 31 de dezembro, não empenhando, não pode pagar. E aí já há uma manifestação de prefeitos, de governadores de estado, de gente que receberia essas emendas e que está reclamando e ninguém sabe onde é que esse negócio vai parar. Quando não vem o dinheiro, a confusão é grande, né? Formou-se a confusão lá dentro do distrito. Isso é uma música antiga. Aí, o delegado depois deu um grito, será o Benedito? Pronto. Da antiga ao novo. Será o Benedito que está lá por Brasília? Aí, véspera de Natal, o governo Lula publica um decreto dizendo como é que os policiais devem trabalhar daqui para frente. Como devem ser as abordagens policiais. Por ironia do destino, no mesmo dia, na Polícia Rodoviária Federal, numa operação, digamos, ou numa abordagem desastrosa lá na Baixada Fluminense, acaba ferindo uma moça, baleando uma moça. Não foi bem na Baixada, foi em Niterói ali, onde o pessoal ia passar o Natal. Algo terrível que está repercutindo no mundo todo. Tem um dito popular que eu nem posso dizer aqui, em respeito à empresa e a você, telespectador amigo e telespectadora amiga, mas começa assim, língua falou, aí o resto eu não posso dizer. Então, mais ou menos assim, vinham descendo a lenha no governo passado, porque a polícia não sabia trabalhar, a polícia não sabia abordar, teve a morte daquele Genivaldo em Sergipe, Polícia Rodoviária Federal, a mesma coisa aconteceu e tem repercussão na mídia. Aqui está, governadores e parlamentares reagem ao decreto de Lula sobre uso da força policial. Ronaldo Caiado se manifestou, o governador do Rio de Janeiro se manifestou, o do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o do Rio é Cláudio Castro, todos se manifestaram dizendo que o governo está querendo interferir nos estados. E o decreto diz que o governo estadual que não seguir essa orientação não terá verba para a segurança pública. Ou seja, tem governador dizendo que isso é uma chantagem. Ronaldo Caiado está aqui e ele se manifestou. Caiado chama o decreto de Lula de chantagem e de um presente de Natal para o crime. Olha só as reações como estão acontecendo. Pois é. E tem um especialista em segurança pública, um membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Curioso é que nessas organizações, digamos assim, nessas instituições, tem gente que se diz especialista na segurança pública, que se você mostrar uma metralhadora, um fuzil, uma pistola e um revólver, não sabe diferenciar. Mas se diz especialista, então vamos dizer que sim. Alan Fernandes falou sobre o assunto. Vamos ver. Se você vai entrar num lugar conflagrado, dominado por criminosos, em que a arma de fogo já está evidente que vai ser utilizada, o Estado deve se perguntar, as polícias devem se perguntar quais outros caminhos nós devemos percorrer para evitar ao máximo o uso da arma de fogo. É possível colocar uma maior blindagem a policiais? É possível postergar a operação para que nós possamos, enfim, trabalhar com o mínimo uso da força? Ou seja, essa variável, o uso da arma de fogo, ou o uso extremo da força, deve ser uma variável que as polícias têm que levar muito a sério. Uma variável que as polícias têm que levar muito a sério. A polícia vai chegar no morro daqueles do Rio de Janeiro, Morro da Mangueira, Morro Dona Marta, Morro da Rocinha. Aí os caras estão tudo de fuzil, de metralhadora, de pistola. E pelo jeito, agora o pessoal quer que os policiais cheguem cada um com uma rosa na mão, uma rosa vermelha. Perguntando se pode entrar. Perguntando se pode. Hoje você tem que perguntar se pode entrar ao ministro Edson Fachin. Lembra que saiu uma decisão do ministro? Toda a operação policial nas chamadas comunidades, que é morro, é favela, deve se comunicar antes, que é para o bandido se preparar, armar a sua trincheira. Algumas coisas assim que acontecem no nosso Brasil que
A gente não sabe como é que acontecem abordagens policiais em outros países, nos chamados países de primeiro mundo. O que não pode nem deve é essa guerra sem fim com a população no meio. Entre o bandido, o traficante, o miliciano e a polícia tem a população, que é quem paga o preço mais alto por essa história toda. Não é verdade? Sempre. A situação de Daniel Silveira. Daniel Silveira saiu sexta-feira do regime semiaberto para o regime de prisão domiciliar, ou o regime aberto, dentro daquelas situações de medidas cautelares estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes, e dizem que ele deu um azar danado porque saiu na sexta. Do sábado para o domingo, ele teve uma crise renal muito forte, tem cálculo renal. E cálculo renal é algo que incomoda muito. Eu, por exemplo, sou uma usina de fabricação de pedras de cálculo renal, e quando vem a crise, você simplesmente, onde estiver, há pessoas que desmaiam, que não suportam a dor. E eu já perguntei a 3 mulheres que tiveram partos chamados normais, o que é que dói mais, e tiveram também cálculo renal, se é para ter um bebê no parto natural ou a dor da pedra do cálculo renal, da pedra nos rins, e todas elas, as 3, me disseram que querem ter um filho todo dia E não querem, e não querem ter o cálculo renal. Isso que é bem equiparado ali. Então eu sei o que é isso. Então dizem que Daniel Silveira teve uma crise de cálculo renal e precisou ir às pressas para uma UPA, para um hospital, buscar atendimento, e por conta disso chegou em casa fora do horário estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes. O fato é que o ministro mandou prender de novo, e ele está em Bangu 8, lá no Rio de Janeiro, voltou para o regime fechado. O senador Magno Malta, que tem criticado muito as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, criticou também essa decisão, dizendo que o ministro foi injusto com o ex-deputado Daniel Silveira. Magno Malta na tela. Senhores, senhor Alexandre de Moraes, presidente do Senado, senhores senadores e senhores deputados que votaram pela prisão dele. No sábado, ele foi para o Hospital Santa Teresa, o hospital está lá, no mesmo lugar, em Petrópolis, senhor. Ministro perverso. Ele foi internado, fez exame de sangue, urina, lá está a ficha, e fez uma tomografia que vai sair em 15 dias. Ele comunicou ao advogado, é urgência, ou o senhor não sabe o que é urgência? Alguém com uma pedra no rim, com um cálculo, e quem sabe se movimentou por conta do emocional dele. Ele foi, só sabe quem já teve dor de um cálculo renal. E ele foi, e no dia seguinte o advogado comunicou dentro dos autos e comunicou ao CEAP, a doutora Maria Rosa, secretária, sobre a situação do Daniel na manhã do domingo. O ministro mandou prender, e o fato é que Daniel Silveira voltou para a prisão. Aqui na Paraíba, nós mostramos na véspera de Natal que tinha havido um dia antes aquele encontro das oposições em João Pessoa, na casa do senador Efraim Filho, e que a oposição estava ali. Eu senti, por exemplo, na fotografia, a falta do deputado Romero Rodrigues, que se esteve lá, não apareceu na foto, não estava na hora que a foto foi feita, e 2 figuras que se consideram políticos de oposição, também aqui no estado da Paraíba, reclamaram, chiaram que não foram convidadas para essa festa. Quais foram? Olha aqui, conhece? Isso. Pastor Sérgio Queiroz e o ex-ministro Marcelo Queiroga. A chapa Quero, Queiroz e Queiroga. Então, os dois disseram que não sabiam dessa festa, não foram convidados e só souberam pela imprensa. Talvez os que elaboraram a festa, que organizaram a festa, não considerem eles políticos e sim estranhos no ninho. Será? Será, Paulo? Provavelmente, né? 3 paraibanos estão compondo a chamada Comissão de Recesso do Congresso Nacional. Tem 2 senadores e tem um deputado. A gente aproveitou para botar aqui, olha. 3 paraibanos integram a Comissão de Recesso do Congresso Nacional. Da bancada paraibana, foram escolhidos Veneziano Vital do Rego, Efraim Filho, que são senadores, e o deputado federal Romero Rodrigues, do Podemos. Quer ver as imagens deles? Olha aqui. Efraim Filho, Veneziano Vital do Rego e Romero Rodrigues Veiga são os paraibanos membros dessa comissão de recesso do nosso Congresso Nacional. E a Câmara Municipal de Campina Grande, finalzinho do ano, olha, hoje é 26, só temos mais 5 dias então do ano, e a Câmara pode se reunir todo santo dia. Quando e onde a gente não sabe.
Eu lembrei agora do famoso campinense repórter da saudosa Rádio Borborema. A qualquer momento e em qualquer lugar. Você não sabe. Tem reforma lá, né, Paulo? Né? Tem reforma. Está aqui o plenário da Câmara, que está passando por reformas, mas o fato é que, como nos disse o vereador presidente Marinaldo Cardoso, convocações podem acontecer até o último dia do ano, porque tem muita coisa para ser votada ainda. É bom trabalhar um bocadinho. Vamos à Boca Maldita? Vamos lá? Boca Maldita de hoje vem de reclamações de telespectadores nossos outra vez. É claro que é um assunto que não tem muito a ver com política, e tem, porque se os políticos tivessem tomado decisão que proibisse esse tipo de coisa, meu amigo Humberto Carnaúba, que me assiste agora, o fato não estaria acontecendo e se repetindo em tudo que é estado desse país, com os caras azucrinando a vida das pessoas. O chamado rolezinho de motoqueiros. Aqui em Campina Grande teve, na véspera de Natal. Teve em João Pessoa, teve em outras capitais. Combinam tudo pela internet, saem fazendo algazarra. Como diz um amigo meu lá do Rio de Janeiro, o Valério, eles saem fazendo arruaça. Sabe o que é arruaça? Olha aqui a foto do que fizeram na noite de Natal. Não foi só em Campina Grande, não. Em várias cidades brasileiras. Imagina a barulheira. Combinam, tiram os escapamentos das motos, saem fazendo a maior barulheira do mundo, infernizando a vida das pessoas, tumultuando o trânsito, bagunçando. Você conhece o grau também? Que é o que eles fazem, o grau. O grau é botar numa roda só. É, o grau. Mas tem uma outra coisa que é chamada tirar no giro. Inventaram o grau, que é empinar a moto, deixar numa roda só, e tirar no giro é fazer aquela barulheira que fizeram aqui nas carreatas políticas, que ficam acelerando a moto parada no mesmo lugar. Como aqui o nosso especialista é o Herbert Viana, cinegrafista, ele mandou uma foto pra gente, uma imagem, aliás, é um vídeo dessa história de tirar no grau na moto. Vamos ver como é que é. No giro, né? No giro aí. Tá funcionando? Ó, sabe ligar? Pode. Vai, chama. A cara do Zalô. Pronto, isso aí é o famoso tirar no giro, né? É. Gírias que eles inventam. Tirar no giro é fazer essa barulheira. Uma moto só faz isso. Você imagina de 50, 80, 100 motos, ainda dando aqueles estrondos, aqueles espécies de tiros, não é? Agora, em Belo Horizonte, a capital mineira, os manda-chuvas lá de um bairro chamado Paulo VI resolveram fazer o que os chefes do tráfico já haviam feito na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Sabe o que eles fizeram com esse tipo de gente que inventa de dar um grau e tirar no giro? Colocaram uma faixa no bairro, olha só. Proibido tirar de giro, chamar no grau. Moto sem descarga, descarga é o escapamento. E trazer moto roubada para a comunidade, sujeito a cacete. Não vamos aceitar essas coisas em nossa comunidade. Sujeito a cacete é uma surra boa, né? Uma surra daquelas que quebram, Essa não é que é pequena, não, quebram né? as pernas do sujeito, que é para ele não poder andar de moto um bom tempo. Então, já que as autoridades brasileiras não tomam uma decisão, não tomam medidas, não tomam providências, a bandidagem está tomando medidas e os caras obedecem. Nesse bairro aí, como lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, ninguém entra com moto fazendo barulho, ninguém tira no giro e ninguém dá um grau. Ah, só presta assim. Foi a nossa boca maldita de hoje, Bruna. Eita, Paulo. Por hoje é só? É. Paulo, muito obrigada. Obrigado, Amanhã você Bruna. está de volta por aqui. Se Deus quiser. E é isso, a gente não tem Napoleão hoje, né? Mas a gente vai ver quem é que está acompanhando o Em Dia por aqui. Tem